Bem-vindos de volta ao curso de formação continuada de professores em educação ambiental. Na videoaula de hoje, nós vamos falar um pouco da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, os objetivos dessa aula são conhecer a Lei 9795 de 99, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, e discutir um pouquinho os princípios que estão mencionados nessa lei. Então, a Política Nacional de Educação Ambiental, como eu falei, foi instituída pela Lei 9795 de 99, que foi publicada no Diário Oficial da União, do 28 de abril de 1999. Então, já tem algum tempo, né, que essa lei foi instituída, né, que essa política nacional foi instituída, mas a gente vê que muitos dos objetivos ainda não foram alcançados. A primeira coisa que a lei faz é definir o que é educação ambiental. Então, a educação ambiental não é uma disciplina. Na verdade, elas são os processos por meio dos quais o indivíduo e também a coletividade vão construir os valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que estejam voltadas para a conservação do meio ambiente e entende-se esse meio ambiente como sendo um bem de uso comum do povo, que é essencial à sadia qualidade de vida e também voltados para a sustentabilidade desse ambiente, né? Ou seja, é preciso que a sociedade desenvolva uma série de processos, de atividades que possam realmente construir esses diferentes valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que vão caminhar no sentido de conservar o ambiente e de garantir que nós desenvolvamos as nossas atividades de forma sustentável. Então é entendido que a educação ambiental é um componente essencial e permanente na educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, tanto na esfera formal como na esfera não formal. O que isso significa? Que a educação ambiental tem que estar tanto na escola como fora dela. Qualquer processo educativo deve envolver a educação ambiental. Então, lá no sindicato, lá nas indústrias, lá na igreja, lá na associação de moradores, lá no clube de mães, qualquer ação educacional que seja feita por essas instituições, por essas organizações, deve incluir a educação ambiental como um componente, tá? Então, como parte desse processo educativo mais amplo, é direito de todos à educação ambiental. Ora, se todo mundo tem direito à educação ambiental, tem que ter obrigações, alguém tem que ser obrigado a garantir esse direito, né? Se eu tenho esse direito, alguém tem que me dar isso, alguém tem que garantir que eu receba isso que é meu direito. Então, o poder público tem as suas atribuições, né, de acordo com a Constituição Federal, nos artigos 205 e 225, de definir as políticas públicas que vão incorporar essa dimensão ambiental. Ele também tem a obrigação de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e também engajar a sociedade na conservação, recuperação e até mesmo melhoria do meio ambiente. As instituições educativas, as escolas, os institutos, as universidades, elas têm a obrigação de promover a educação ambiental de forma integrada aos programas educacionais que elas desenvolvem. Os órgãos que são integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, chamado SISNAMA, devem promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Então, se eu tenho um órgão, por exemplo, o IBAMA, que ele faz um trabalho de fiscalização e de manutenção, né, dessa qualidade ambiental, ele deve ter atividade de educação ambiental integrada aos seus programas. O ICMBio, que é responsável pelas unidades de conservação, ele deve ter na sua atividade de conservação, de manutenção de um parque, de uma estação ecológica, ele deve ter atividade de educação ambiental para que aproxime a população dessa unidade, né, da importância de se manter essa unidade. Então, qualquer um desses órgãos tem essa obrigação de manter um programa de educação ambiental ligado às atividades de conservação, manutenção ou melhoria ambiental. Isso é uma coisa bem legal também. Os meios de comunicação de massa, eles devem colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre o meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental na sua programação. Então, quando vocês veem uma emissora, né, com não sei o que ambiental, o nome da emissora ambiental, enfim, ou quando ela faz propagandas nos intervalos entre os filmes, entre as novelas, ela faz aquela propaganda que tem uma chamada de jogue o lixo no lixo e tal, não sei o quê. Isso é uma obrigação por lei, tá? Ela não está fazendo aquilo só porque ela é boazinha. Não estou desmerecendo a atividade da emissora, não é isso. Mas ela deve
incluir isso porque é uma obrigação legal. Tá? Também não diz que é no horário nobre, então a gente já viu programas, aí tem a Regina Casé fazia um programa Meu Pé de Quê, que era um programa bastante interessante sobre as plantas nativas brasileiras e tudo, e passava de madrugada praticamente, né? Então pouca gente via. Então não tem obrigação de ser no horário nobre, mas tem obrigação de estar na sua programação. As empresas, entidades de classe como sindicatos e tudo, instituições públicas e privadas devem promover programas destinados à capacitação dos seus trabalhadores, visando a melhoria e o controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente. Então é obrigação dessas instituições, quando elas recebem um novo funcionário ou ao longo do processo de formação continuada desses funcionários que deverão desenvolver suas atividades profissionais, ela tem a obrigação de mostrar como aquela atividade produtiva impacta o ambiente, né, qual é a repercussão disso, como evitar impactos ambientais, como melhorar a qualidade ambiental e assim por diante. A sociedade como um todo, ou seja, cada um de nós, tem a obrigação de manter a atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais. E aqui tem uma coisa bastante interessante, né? Existe uma diferença entre prevenção e precaução. Prevenção, ou seja, prevenir, é quando a gente sabe que o risco existe. Então nós vamos nos prevenir daquele risco que nós sabemos que existe, né? Aquele risco, aquele perigo. Então eu já sei que se eu fizer uma determinada, por exemplo, se eu jogar uma bituca de cigarro no campo, ele pode causar um incêndio. Então nós vamos evitar isso, de preferência evitar fumar, né? Se a gente não fuma, já não tem a bituca. E se a pessoa fuma, ela deve jogar, né, descartar a sua bituca apagada no local adequado. Isso vai prevenir um incêndio. A precaução acontece quando a gente não conhece o risco e por isso a gente resolve não fazer aquela ação. Um bom exemplo disso no Brasil foi a questão dos transgênicos. Né? Os transgênicos, a princípio, não foram liberados no Brasil, foram desenvolvidos estudos e eles foram gradativamente sendo liberados. Esse é o princípio da precaução. Ninguém sabia se os transgênicos causavam ou não dano e, por isso, eles não foram liberados, eles foram sendo estudados e depois que o risco foi sendo conhecido é que ele foi sendo liberado, tá bom? Bom, tem alguns princípios básicos na educação ambiental que são importantes da gente discutir aqui. O primeiro deles é um enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Isso é extremamente importante, cada uma dessas palavras já dava uma videoaula de 50 minutos, né? Então, às vezes, quando eu falo de educação ambiental, as pessoas dizem assim, Rosalito, mas não é muito antropocêntrico? Sim, a gente está falando de educação ambiental. Eu não vou educar a cobra, eu não vou educar o jacaré, eu não vou educar o mico-leão-dourado, eu vou educar pessoas. Então, a educação, ela, claro, é voltada para pessoas, né? Ela tem o foco a pessoa, porque é a pessoa que a gente quer modificar, né? A gente quer modificar esse comportamento que muitas vezes é danoso ao ambiente. Holístico, porque não dá para se estudar uma única parte do ser humano. Eu não posso dissociar o indivíduo social do indivíduo cultural, do indivíduo biológico, do indivíduo religioso, do indivíduo político. Então eu tenho que entender que aquela pessoa, ela é tudo isso. Né? Ela é um organismo biológico, ela é um indivíduo cheio de bagagem cultural, ela é um organismo, ela é uma pessoa, né, que tem uma fé, ela é uma pessoa que tem uma ideologia política, e todas essas questões fazem parte daquele indivíduo, né? A sua identidade, enfim, tudo. Então eu preciso ter esse enfoque não apenas da questão científica, não apenas das questões pragmáticas, mas também de coisas que a gente nem consegue ver, né? Essa questão mesmo subjetiva. Tem que ser democrático porque eu preciso ouvir o outro precisa me ouvir e muitas vezes nós temos que tomar decisões que não são um acordo de todos, mas que são em algum momento a decisão da maioria, né? Então a democracia tem uma série de regras que devem ser cumpridas para que a gente possa ter um bom desenvolvimento do nosso trabalho e isso significa ouvir. Muitas vezes o professor está acostumado a chegar na sala de aula, os alunos sentam um atrás do outro, ele diz o que quer e o aluno não pode nem fazer uma pergunta. Isso não é democrático, né? Então a gente precisa realmente fazer uma prática, principalmente na educação ambiental, em que eu preciso ouvir o outro, eu preciso saber o que o outro busca. E participativo, porque não é aquela democracia de
votar em alguém e ele decide tudo por mim. Não. Eu posso até votar em alguém, ele vai estar lá me representando, mas eu preciso dizer para ele o que ele tem que dizer para me representar. Né? Então eu preciso ser ouvido e eu preciso participar, eu preciso saber o que está acontecendo, quais são as decisões que estão sendo tomadas, e a educação ambiental ela é esse convite a participar da vida mesmo da sociedade. Então, um outro princípio é conceber, entender o ambiente na sua totalidade, né? Entendendo que existe uma grande dependência entre o meio natural. Então, a natureza faz parte do ambiente, mas não é a totalidade do ambiente. O meio socioeconômico faz parte do ambiente, também não é a sua totalidade, e o meio cultural. Então, a gente tem que entender que esses meios, o natural, o social, o econômico, o cultural, compõem aquilo que a gente chama de ambiente e é preciso buscar, então, desenvolvimento com sustentabilidade para garantir que esses recursos durem para as próximas gerações. Também é importante, né, como princípio da educação ambiental, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, ou seja, a gente não pode achar que existe um modelo bom, definido, que serve para tudo. Na verdade, não. Várias concepções pedagógicas, várias ideias vão ajudar a nós desenvolvermos o nosso trabalho na educação ambiental com a perspectiva de inter, multi e transdisciplinaridade, que a gente explica melhor em outro momento. A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais. Então não é possível, quando a gente fala de educação ambiental, não é possível imaginar, né, as ações humanas sem ética, porque é impossível você proteger uma árvore se você é uma pessoa que engana, que mente, que, né, rouba, que causa dano aos outros com a sua consciência limpa. Então a ética ela está em todo o tempo, né, presente no na nossa conversa sobre educação ambiental. O trabalho, né, porque é isso que dignifica o homem, é isso o ser humano, é isso que faz o ser humano crescer, é isso que produz capital, e quando a gente fala de capital não é só dinheiro, né, é capital intelectual, é capital de felicidade também. Então, quando eu sou dono do meu destino, quando eu trabalho, quando eu produzo o meu próprio pão, né, eu tenho essa habilidade de me relacionar com o mundo até com uma autoimagem muito melhor do que quando eu dependo de outra pessoa. Né? Então, capacitar o indivíduo para o trabalho e trazer a educação ambiental voltada para esse desenvolvimento dessa atividade laboral é extremamente importante, além de considerar também as práticas sociais. A gente sabe que o conhecimento ele não é produzido apenas na academia, apenas na universidade, apenas nos institutos, apenas na escola. Ele também é produzido pela tecnologia social, pelas ações sociais, né, pelas relações entre os grupos sociais. A garantia de continuidade e permanência do processo educativo, então é importante na educação ambiental que isso seja continuado, que isso seja permanente. Não adianta a gente entrar, eu entrei no primeiro ano no ensino fundamental, a minha professora, o meu professor fez um trabalho super interessante de educação ambiental e nunca mais em toda a minha vida eu vou passar por isso. Então não funciona, né? É preciso garantir que ao longo do caminho desse indivíduo ele tenha esse acesso à educação ambiental. É preciso também que haja uma permanente avaliação crítica do processo educativo, e aqui quando a gente está falando de avaliação de educação ambiental, é muito interessante, porque as pessoas pensam em avaliação sempre como avaliar o indivíduo, né? Eu vou avaliar se aquele indivíduo aprendeu. E, na verdade, aqui a ideia é a avaliação do processo, é saber se o meu processo atingiu aquelas pessoas, se a gente precisa melhorar o processo, se a gente precisa modificar o processo. Então é preciso que a gente constantemente esteja de olho naquilo que está sendo desenvolvido ao longo do processo educativo para que nós possamos melhorá-lo. Também uma abordagem articulada das questões ambientais que sejam locais, que sejam regionais, que sejam nacionais e até mesmo que sejam globais. Nós sabemos que alguns problemas ambientais, a gente está falando muito de problema ambiental, o ambiente não é só problema, né? Mas com relação aos impactos ambientais, tem coisas que são realmente locais, que não adianta a gente pensar de forma global, porque não existe no resto do mundo, só existe ali. Outras coisas atingem toda a região, né? Outras atingem o país e algumas atingem o mundo inteiro, como por exemplo as emissões de carbono, né? Quando a gente emite CO2, quando a gente emite metano, quando a gente emite amônia, que é um gás de efeito estufa também, esses gases acabam causando mudanças climáticas que são no planeta inteiro. Enquanto que algumas ações são extremamente locais, né? Você enterra um isótopo radioativo no seu quintal, por exemplo, apenas o seu bairro é que vai estar
sob risco, né, dessa contaminação. Da mesma forma, soluções. Né? Eu também tenho soluções que são locais, regionais, nacionais e globais. Então, se você, por exemplo, faz um tratamento de efluentes adequado ali com os efluentes domésticos do seu bairro, isso vai afetar o córrego local, o rio local. Mas, se você corta, né, produção de gases de efeito estufa, como eu já falei, você vai estar fazendo um bem para o planeta todo. Então, é preciso articular essas diferentes questões e mostrar como elas afetam as diferentes esferas aí. Também é importantíssimo reconhecer e respeitar a pluralidade e a diversidade individual e cultural. É extremamente importante nós entendermos que cada pessoa é um universo em si mesmo e ela nem tem muito a habilidade, digamos assim. A gente consegue nos melhorar, né? Nós conseguimos nos melhorar, mas nós não conseguimos ser uma pessoa completamente diferente daquilo que nós somos. Nós somos assim, né? E nós vamos trabalhando a nossa vida para nós nos tornarmos pessoas melhores. Então nós temos o direito de ser aquilo que nós somos e, portanto, as pessoas têm a obrigação de respeitar isso, né? O que cada um é, a cultura de cada um. Tá? Os objetivos fundamentais da educação ambiental são desenvolver uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos que sejam ecológicos, mas também que sejam psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. Então a gente tem que pensar em todas essas questões. Né? É preciso garantir a democratização das informações, ou seja, é importante que toda informação que envolve as questões ambientais sejam disponibilizadas para que todas as pessoas tenham acesso. Elas não podem ser mantidas em sigilo. O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática tanto ambiental quanto social. Então a gente precisa discutir as questões ambientais para que as pessoas possam olhar para essas questões de uma forma crítica e não apenas aceitar o que uma autoridade diz, o que uma pessoa fala. O incentivo à participação tanto individual quanto coletiva de forma permanente e responsável na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania. Eu não posso me considerar um cidadão se eu vejo uma pessoa causar um dano ambiental, jogar um lixo na rua e eu não digo nada, eu não faço nada. Eu preciso defender essa questão ambiental. É claro que a gente não vai partir para briga, não é essa a ideia. Mas dá para chegar e dizer, ô colega, essa rua também é minha, né? E tu tá sujando a minha rua. Dá para você jogar o lixo bem ali naquele cesto, então é possível a gente trabalhar para que as pessoas se sintam parte do ambiente e também proprietários, porque o ambiente é de todos, né? O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país em níveis micro e macro-regionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade. Cada um desses termos também dá uma outra aula, né? Mas é importante que o país inteiro se desenvolva de forma equitativa, que a gente não tenha as grandes discrepâncias que a gente efetivamente tem, né? Também o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia. É preciso que o desenvolvimento científico e tecnológico cresçam no sentido de trazer soluções, né, que diminuam os impactos ambientais, que melhorem a qualidade ambiental. O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. Então é extremamente importante que a gente trabalhe, principalmente vocês que estão no ensino fundamental, esse fortalecimento da cidadania, transformar essas crianças em verdadeiros cidadãos que possam realmente se posicionar de forma crítica, né? Eu não critico uma pessoa que votou em A ou que votou em B. Eu critico a pessoa que votou em A, em B, sem saber por quê, sem ter claramente o que aquela pessoa vai fazer quando chegar lá, o que ela vai representar, quais são as ideias que ela vai defender, quais são os resultados de colocar aquele indivíduo lá para me representar. Então, se a pessoa diz, não, eu votei nessa pessoa consciente, o que eu queria era isso mesmo, então não tenho muito o que dizer, né? Na verdade, ela sabe o que foi que ela fez. Agora, se a pessoa nem sabe direito o que fez, aí ela não é um cidadão de verdade. E aí a gente precisa realmente construir essa cidadania para que a pessoa assuma, se aproprie do seu papel como cidadão. Então, as atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, por meio das seguintes linhas de atuação interrelacionadas. Então, primeiro, a capacitação de recursos humanos, que é uma das coisas que a gente está fazendo aqui, né?
o desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações, a produção e divulgação de material educativo, e aqui é extremamente importante que a gente entenda que esse material educativo ele precisa ser dentro da realidade do nosso estudante. Muitas vezes nós buscamos livros, os livros são maravilhosos, são excelentes, mas não tem nada a ver com a realidade daquele indivíduo. Eu orientei um trabalho de uma pesquisa dentro de um quilombo e a gente perguntou quais eram os animais que eles viam no meio da mata, né? Eles saíam na mata e a gente perguntava, o que vocês viram? E uma pessoa disse que viu um tigre. Na verdade, não existe tigre na natureza no Maranhão. Não tem. Né? O tigre é da Ásia. E aí a minha orientada disse, o cara disse que viu um tigre, né? Assim, várias pessoas criticaram e tudo. Eu disse, não, gente, a culpa não é dele, a culpa é da escola. Por quê? Porque quando ele estava aprendendo a ler e escrever, quando ele foi lendo lá A de abelha, B de baleia, T de tigre, então na hora que ele viu um felino rajado, ele disse, é um tigre? Ninguém ensinou para ele G de gato maracajá, por exemplo, né? Ensinado T de tigre. Então é a referência que ele tem. Então, quando a gente pega um material importado, né, um material de fora, às vezes ele é bom, mas a gente precisa adaptar para a realidade local, né, para que aquela pessoa possa se identificar com aquilo, tá? E, acima de tudo, né, acompanhar e avaliar esse processo para que a gente garanta, como eu disse, né, uma boa qualidade no processo educativo. Então, a gente entende por educação ambiental escolar, né, na escola, aquela que é desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando a educação básica, a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que está dentro aí da educação básica, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, também educação superior, educação especial, educação profissional e educação de jovens e adultos. Tá? Então, a educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal. E aí tem algumas questões que são extremamente interessantes. Ela não deve ser implementada como uma disciplina. A gente vê muitas pessoas dizendo, por que não tem uma disciplina de educação ambiental? Não é essa a ideia. A educação ambiental não é uma disciplina. Elas são processos que nós vamos usar dentro daquela disciplina que a gente já trabalha. Tá? Até porque o conteúdo que a gente vai trabalhar é das disciplinas que já existem. O que a gente vai desenvolver aqui são valores, são conhecimentos, são atitudes voltadas para a questão ambiental. Então ela não deve ser uma disciplina. Ela pode ser uma disciplina nos cursos de pós-graduação e extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário. Ou seja, agora a gente está formando professores, né, uma formação continuada de professores, aí sim eu posso ter disciplinas de educação ambiental, mas que são voltadas para a metodologia, como desenvolver trabalhos de educação ambiental, mas não como conteúdo, porque o conteúdo, como eu disse, são conteúdos das próprias disciplinas que a gente já trabalha. Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental e das atividades profissionais a serem desenvolvidas. Aí não é uma disciplina de educação ambiental, mas é uma disciplina de ciências do ambiente, que vai mostrar como aquela atividade profissional impacta no ambiente como um todo. Tá? E a dimensão ambiental deve constar nos currículos de formação de professores em todos os níveis e em todas as disciplinas. Então, novamente, não é para ter uma disciplina sobre educação ambiental, mas ela precisa estar dentro desse currículo de forma transversal. E a gente entende por educação ambiental não formal, que também é extremamente importante para vocês. Vocês podem dizer assim, mas a gente trabalha com a escola, né? A nossa educação ambiental ela é formal. Não apenas, porque vocês também lidam com os pais, vocês também lidam, né, com a sociedade como um todo. Então, em algum momento, quando você trabalha com o pai, quando você trabalha com a mãe, quando você trabalha com os responsáveis, quando você faz uma atividade junto a uma igreja, junto a um sindicato, junto ao clube de mães, junto à associação de parteiras, você está fazendo educação ambiental não formal, né? Então ela também é vista por essa lei, né? Então o Poder Executivo vai regulamentar essa lei depois, foi regulamentada, né? Num decreto que está disponível para vocês, e ela entrou em vigor na data da sua publicação, que foi em 99. Então vejam que de lá para cá já se passou muito tempo e a gente ainda tem muita coisa para implementar. O decreto que eu mencionei é o 4.281, que foi publicado em 2002. Desculpa, está disponível para vocês no Moodle, e aí a gente sugere que vocês deem uma lida e qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente vai conversando ali no chat ou
ou no fórum de debates, ok? Bons estudos e até a próxima videoaula.